Olá, o assunto hoje é sério, uma tensão que escalou bastante. O Irã ameaçando atacar interesses americanos, britânicos e franceses lá no Oriente Médio. Exato. E isso veio assim logo depois que esses países ajudaram Israel, né, a se defender daquele ataque iraniano com mísseis e drones. Isso. Então, com base no que a gente viu na imprensa, vamos tentar entender essa dinâmica. É uma linha meio tênue entre ajudar na defesa e se envolver num ataque, né? E o que pode acontecer agora. A situação é bem delicada. Essa ameaça do Irã, ela não é genérica, sabe? Mira em alvos bem específicos. Tipo quais? Olha, bases militares dos Estados Unidos, especialmente no Iraque, onde eles têm uma presença antiga, né? E também missões diplomáticas, até em empresas desses três países. Entendi. É claramente uma retaliação. Sim, uma retaliação direta pela ajuda na interceptação dos mísseis. Washington confirmou que usou seu poderio para derrubar os projéteis. E olha só, não foram só os Estados Unidos. Que mais? França, Reino Unido e até a Jordânia, que já tinha participado de ações defensivas antes. Ok, então essa diferença entre defesa e ataque é o ponto central que os americanos e os aliados estão tentando demarcar, é isso? Exatamente. Eles admitem, sim, ajudamos a derrubar os mísseis iranianos a caminho de Israel. Mas, ao mesmo tempo, negam, assim, categoricamente qualquer participação direta nos ataques que Israel fez contra alvos iranianos. Mas como é que funciona isso na prática? Porque Israel usa muito armamento americano, né? Usa, claro, é armamento importado, comprado, mas fornecer equipamento é uma coisa, né? Outra coisa é ter soldados americanos, pilotos americanos participando da ofensiva. Faz sentido. E o apoio americano vai além disso. Inteligência compartilhada, movimentação de porta-aviões para, tipo, mostrar força, talvez intimidar o Hezbollah. Essas coisas. Entendi. A mensagem é: a gente protege o território, mas a resposta ofensiva foi decisão e execução de Israel. Essa é a linha oficial, sim. E a escala disso tudo é impressionante. Mísseis viajando mais de 2.000 quilômetros. Exato. Cruzando o espaço aéreo do Iraque e da Jordânia. E o impacto para quem está lá embaixo. Os relatos que saíram foram fortes, né? Muito fortes. Tem relatos de brasileiros em Israel, por exemplo, falando do pânico, da correria para bunker no meio da madrugada. Imagina o susto. E não só o medo, mas o barulho, o som das interceptações sobre as cidades, descreveram como algo horrível, que deixou marcas principalmente nas crianças. Isso mostra o lado humano, né? Bem real por trás da geopolítica, com certeza. E enquanto isso acontecia no chão, as capitais europeias se mexiam diplomaticamente. Como foi essa reação na Europa? Foi bem rápida e, assim, coordenada. França, Reino Unido, Alemanha, logo vieram a público Para dizer o quê? para afirmar o direito de Israel de se defender, falaram em ameaça existencial por parte do Irã. E um ponto interessante que as análises destacam é como eles interpretaram os ataques israelenses. Como assim? Publicamente, foram vistos por eles como ações defensivas preventivas. Mas espera aí. Esses mesmos países, França, Reino Unido, não estavam aumentando a pressão sobre Israel por causa da guerra em Gaza? Isso não cria uma contradição? É uma ótima observação. As fontes que analisamos sugerem que, neste momento específico, a prioridade estratégica da Europa talvez tenha mudado. Como assim? Talvez a instabilidade gerada pelo Irã tenha sido vista como uma ameaça mais direta e imediata para os interesses europeus na região. Segurança, energia, essas coisas. Então a questão de Gaza, embora não esquecida, ficou meio que em segundo plano nessa crise pontual. Entendi. Faz sentido estrategicamente, talvez. E olhando o quadro mais amplo. Algumas análises falam numa janela de oportunidade para Israel ser mais assertivo contra o Irã. O que significa isso? A ideia, segundo essas fontes, é que o cenário internacional pode estar favorável para Israel agir. A Rússia está atolada na Ucrânia, a China, apesar de tudo, evita se meter militarmente de forma direta no Oriente Médio, né? O foco dela é mais Taiwan. Então Israel teria mais liberdade de ação? Exato, mais margem de manobra. E o objetivo estratégico por trás disso seria enfraquecer o Irã e o que eles chamam de eixo de resistência. Que é... Aquela rede de grupos aliados do Irã, tipo Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, grupos que têm uma agenda anti-Israel e anti-Ocidente. E o alvo desse enfraquecimento seria o quê? Mísseis? Programa nuclear? Olha, provavelmente os dois. Fala-se muito do programa de mísseis iraniano, que é descrito como vasto, sofisticado, e, claro, a preocupação com o avanço nuclear iraniano, que nunca some. E a lógica por trás disso?
A lógica apontada nas fontes é que um Irã que seja percebido como militarmente mais fraco, especialmente sem a bomba nuclear, talvez tivesse que recalcular sua postura, sua influência na região. Poderia se comportar diferente. Ok, então resumindo o que a gente viu. Tem a ameaça direta do Irã às potências ocidentais, por causa do apoio defensivo a Israel. Tem essa linha importante, mais complicada, entre ajuda defensiva e ataque. A resposta europeia que priorizou conter o Irã enfraquecido. O custo humano bem real desses conflitos. E essa ideia de uma janela geopolítica para Israel tentar mudar o equilíbrio ali na região. Perfeito. E isso tudo deixa uma questão no ar, né? Baseada nessas análises. Será que, para além das bombas e mísseis, só a percepção de um Irã enfraquecido, seja por ataques, sanções, pressão diplomática, já não seria suficiente para mudar todo o jogo de poder, as alianças, as tensões futuras no Oriente Médio? Fica aí para a gente pensar.